E aí, gente? Boa noite! Enquanto a galera vai entrando, eu vou colocar aqui, vou escrever, deixar mais pertinho. Ansiedade. Tema de hoje: ansiedade e intolerância. Boa noite, Elias. Boa noite, Ingrid. Intolerância alimentar. Tudo bem? Tô fixando aqui o nosso tema de hoje. Estela, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Já esfriou aí na cidade de vocês? Boa noite, Estela. E aí, gente? Me conta um negócio, vocês são ansiosos? Vocês estão aqui só porque não tem tempo, tá com tempo livre aí, ou tá rolando uma ansiedadezinha até pra esperar a live, hein? Como é que tá isso, gente? É isso mesmo. Bom, ó, enquanto a galera vai entrando, como isso aqui vai ficar gravado, eu vou me apresentar, porque tem muita gente nova chegando e eu acho muito legal eu me apresentar, até mesmo pra quem tá chegando conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. A Estela falando ansiedade total. Isso mesmo. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Casagrande. Eu fui 10 anos intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar. E eu também tive inúmeros problemas gastrointestinais. E um deles eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável por falta de opção. E eu passei muito tempo da minha vida passando todos esses perrengues que vocês passam, todas essas restrições alimentares e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre a mente e eu comecei a entender como as nossas emoções interferiam em todo o nosso sistema. E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás de terapias alternativas. E depois de ter passado por vários tipos de terapias, eu voltei, indo contra o que todo o sistema fala, eu voltei a comer todos os alimentos de forma saudável e hoje meu intestino funciona perfeitamente bem. Olha que bênção, gente! Enquanto eu vou contando um pouquinho aqui da minha história, gente, vão colocando pra mim aqui se vocês são intolerantes, se vocês têm ansiedade, porque intolerância eu acredito que todo mundo tem, né? Boa noite, a tia da Ingrid, a Silvana, seja bem-vinda, Dani, Bruna, Lilian, todo mundo, Miguel, Ângelo, Maria Cristina, sejam todos bem-vindos. E aí, gente, o que aconteceu? Depois que eu voltei a comer todos os alimentos e eu fui estudar o que havia acontecido comigo e eu desenvolvi o protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, que é apenas um processo terapêutico, onde a gente não utiliza nenhum tipo de remédio, a gente não utiliza nenhum tipo de dieta ou restrições alimentares, não, apenas com o poder da nossa mente. Eu desenvolvi esse protocolo, que é um processo terapêutico, onde a gente vai atrás da causa raiz, da causa inicial dos seus problemas, dos seus desconfortos físicos. E a gente encontrando essa causa raiz, essa causa inicial, o que a gente faz? A gente vai lá, ressignifica, ou seja, dá um novo entendimento para aquela situação que você vivenciou, para aquele trauma, e aí a gente reprograma sua mente para que você possa viver a sua vida com leveza e harmonia, da mesma forma que eu, de uma pessoa que era extremamente intolerante, raivosa, triste, que vivia com medo e tudo mais, e que isso afetava o meu corpo físico através dos sintomas gastrointestinais que eu tinha, através das restrições alimentares, hoje eu consigo viver a minha vida de uma forma muito mais plena, a minha vida de uma forma muito mais gostosa, e que hoje em dia, sim, eu consigo ver beleza e gratidão em todos os momentos da minha vida, mesmo quando eles são desafiadores. Bom, apresentação feita. Boa noite a todo mundo. Já estamos com um pessoalzinho bom aqui. Isso aí, gente. Quem está com ansiedade a mil, assim, meu Deus, ansiedade, põe a mãozinha assim, levanta, coloca assim, eu sou. Olha lá, a Tami, minha filha vai começar as terapias sexta-feiras. Ela tem 8 anos e tem sintomas gastrointestinais. Legal, Tami, recomendo que o papai dela também passe por terapia, porque dos 7 anos e meio até os 15 anos, 14 anos e meio, ela vai estar pela metafísica na energia do pai. Então é necessário que o papai também faça um processo terapêutico, tá bom? Muito bem, gente, muito bem. Fiz umas anotações aqui pra gente ir conversando e pra eu não me perder, porque tem muito assunto sobre ansiedade, né, gente? E vamos combinar que parece que tá cada vez mais comum, né?
todo mundo ter ansiedade, não porque eu tô ansioso, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. E quando você fala que você não sofre com ansiedade, aí parece que você é um ET, né? Tipo, não, tá tudo bem, eu levo minha vida tranquilamente. Parece que você é um ET, né? Porque parece que todo mundo hoje é modinha, né? Se você não está ansioso, o que acontece? Parece que você não faz parte do grupo, né? E aí, o que acontece? Parece que a ansiedade hoje em dia, né, é uma doença. E aí, o que acontece? As pessoas, elas querem ir atrás de remédios. Elas querem ir atrás de fitoterápicos, remédios, elas vão atrás de médicos porque elas querem matar aquilo. Elas não querem, elas querem acabar com aquilo a todo custo, né? Porque é aquele negócio que fica aqui dentro e que você quer acabar. E aí o que acontece, né? As pessoas vão atrás do quê? Do que é o mais simples, do que é o mais fácil, que é o remédio. E aí, elas, em vez delas olharem as emoções, elas vão, em vez delas tratarem, né, que eu sempre falo do sintoma e da causa, elas vão lá e tratam o sintoma, que é através do quê? Do remedinho, que é mais simples, né, você pegar ali o remedinho e tomar. Só que com o passar do tempo, o que acontece? O remédio, às vezes, nem faz efeito. A pessoa tá tomando, tá gastando um monte de dinheiro com remédio, vai em médico, às vezes a gente vai chegar nos sintomas da ansiedade, mas às vezes a pessoa acha que ela tá infartando e ela vai no hospital e ela não tem nada, né? Então, assim, as pessoas querem acabar a todo custo com a ansiedade, mas de uma forma rápida e milagrosa. E não é assim que acontece, né, gente? Só que antes da gente começar a falar propriamente da ansiedade em si, eu queria que você agora imaginasse. Imagina que você tem aí na sua frente, se você é pai ou mãe, o seu filho bem pequenininho, mais ou menos se ele tinha 4 ou 5 aninhos de idade, bem pequenininho mesmo. E essa criança, ela ainda acredita em Papai Noel. Olha que lindo, gente. E aí, essa criança, você falou pra ela assim, olha, meu filho, se você se comportar, você vai ganhar um presentão do Papai Noel. E essa criança passou o ano inteiro ali, super bem, tudo mais. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Aqui em São Paulo tá muito quente, né? Muito seco. E aí, gente, chegou próximo do Natal e o seu filho, você é o pai, né? Você falou pro seu filho assim, filho, você se comportou muito bem, parabéns. E você não sabe, o Papai Noel vai te dar um cachorro. Aquele cachorro que você tanto queria, ele vai te trazer no dia de Natal. Olha que bênção, gente. E aí aquela criança, ela fica feliz, ela fica eufórica. Ai, meu Deus, quanto tempo falta para chegar o Natal e tudo mais. E aí eu pergunto para vocês e eu vou esperar vocês me responderem. Vocês acham que essa criança esperando o cachorro, que vai ser o presente de Natal dela, ela tá ansiosa, sim ou não? Coloquem aqui pra mim, gente, se vocês acham que essa criança vai ficar ansiosa, sim ou não. Sim ou não? Põe pra mim aqui. O que vocês acham? Que essa criança esperando o cachorro até o dia do Natal, o presente de Natal dela, ela vai estar ansiosa, sim ou não? Quem vai me responder, gente? Sim, né? A Tami falando sim, exatamente, sim, exatamente. Quem respondeu sim, acertou. E sabe por quê? Porque é normal todo mundo ficar ansioso, gente. Porque o que é a ansiedade? Né? Vocês sabem o que é a ansiedade? Ansiedade nada mais é do que você ficar pensando no futuro. Você ficar pensando de como vai ser as coisas. Então, por exemplo, assim, quando você fica pensando, né, essa criança que tá lá no cachorrinho, pensando sobre o cachorrinho chegar, ou quando você vai ficar ansioso porque você tem uma viagem de férias para fazer, suas férias estão chegando, você vai descansar e você fica ansioso, você vai casar, né, agora na pandemia tá meio assim, né, negócio de casamento, festa, mas imagine que você vai se casar e tá chegando o dia que você tanto quis na sua vida. E aí, você vai ficar ansioso? Sim. Você tem uma cirurgia pra fazer. Você vai ficar ansioso? Sim. Você não vê a hora de poder sair na rua com todo mundo felizão, sem ter que usar essa máscara e tudo mais. Você não fica pensando como vai ser bom isso? Ou então, vou fazer uma cirurgia, como é que vai ser a recuperação? Normal, né? Então, imagina lá no seu ancestral bem antigo, os homens da caverna. Vocês acham que esses caras, eles ficavam meditando o dia inteiro? Que eles ficavam lá de boa? Ou vocês acham que eles também faziam programações? Olha, amanhã a gente vai acordar e a gente vai caçar.
Aí, se no meio do caminho a gente encontrar tal coisa, a gente vai pegar também porque a gente tá precisando. Vocês acham que eles também não se planejavam pro dia anterior, pro futuro? Também, gente, eles também se preocupavam com o futuro. E aí, o que acontece, né? Imagina, assim, né? Tipo, se o homem da caverna não se preocupasse com nada, né? Porque hoje a gente tá na era do iFood, se vocês pensarem, né? A gente sabe que a comida chega e naquela época a gente não tinha, né? Os caras lá, ó, vamos combinar, né, gente? Galera do tempo da caverna lá, eles podiam até ficar muito mais ansiosos do que a gente, né? Só que, o que acontece? Provavelmente agora você deve estar se perguntando assim, tá bom, Juliana, mas eu já entendi que a ansiedade é sempre pensar no futuro, sejam coisas que, sejam uma férias que eu quero tirar, seja uma cirurgia que eu vou fazer, seja esse cachorro lindo que tá chegando e tudo mais. Mas sabe o que é realmente o problema? O problema não é a ansiedade. E aí agora você tá falando, meu Deus, essa Juliana é louca. Como assim o problema não é a ansiedade? Não é. Não é, gente. Porque o que acontece? Quando você tá ansioso, você pensa no futuro. O problema que você acha que o seu problema é a sua ansiedade, na verdade, o problema é a sua angústia com relação ao futuro. Não é aquele negócio que vem aqui, que você não sabe nem falar o que é, mas tá aqui, né? Que vai subindo assim aqui, que a maioria fala, né? Que vem um negócio aqui assim como se fosse me matar. Quem é que sente angústia aqui? Vocês conseguem entender que, na verdade, quando você pensa no futuro, não tem problema. Mas quando você pensa no futuro e vem aquela angústia, aquela emoção, aquele sentimento que faz com que você se sinta mal, isso sim é o problema, né? Porque pensa comigo, se esse pai dessa criança pequenininha aí, você percebeu que o seu filho ficou super ansioso pro Natal chegar porque ele quer aquele cachorro. Só que o que acontece? Você acha que o pai dessa criança vendo ela toda eufórica, querendo que o futuro chegue, mas ela tá super felizona, você acha que o papai vai levar ela pra terapia? Olha, meu filho tá ansioso, doutora. Ó, arruma aí que meu filho tá ansioso, arruma um remedinho pra ele porque ele não vê a hora do cachorro chegar. Não é, gente. Não é. Vocês conseguem entender que o problema não é a ansiedade, é a emoção que tá aqui dentro de você? Vocês conseguem? Quem é que tá fazendo sentido pra você? Que é essa angústia que você sente, que não é a ansiedade? Porque a ansiedade é só pensar no futuro. E aqui eu trabalho, como eu falei no começo, a gente trabalha com as emoções. Olha lá o Márcio falando, opa, mesma explicação da minha psico, legal, tamo alinhado aí, isso é ótimo. E aí o que acontece, né? O que a maioria das pessoas fazem? Você tá ansioso, aí você projeta sua mente no futuro, só que a sua mente, você fica projetando o quê? Coisas que vão acontecer negativamente, certo? Ah, porque eu vou viajar, será que quando eu viajar vai ter o táxi tal lá que tá me esperando? Será que ele vai me dar o cano? Será que vai chover? Será que a gente vai sofrer um acidente? Será que a cirurgia que eu vou fazer vai ter alguma complicação no meio do caminho? E aí você vira aquela bola de neve, né? Aqueles pensamentos um pior que o outro. Vocês entendem, gente, que é a angústia que você sente e aí você vira uma bola de neve, né? Porque daí você começa a entrar, porque como eu já expliquei em outras lives, a nossa mente não sabe distinguir o que é real do imaginário. Então, se você começa ali a entrar e você começa a sentir aquela angústia e começa a vivenciar aquilo que nem aconteceu, pronto. Seu subconsciente já tá dando todas as descargas hormonais necessárias de luta e fuga. Só que o que acontece? Vocês não são bons, certo? Então, quando, né, uma pessoa fala assim, ah, Juliana, sei lá, você tá ali com um amigo seu e ele fala assim, ah, mas para de se preocupar, para de ser ansioso, para de ficar criando um monte de merda na sua cabeça. Não é assim. Você é inteligente. E você sabe que não, pode ser que não vai acontecer nada daquilo. Só que você não tem controle sobre aquilo. Porque isso é uma emoção. Você não consegue controlar aqui. E por que você não consegue? Ah lá, o Márcio falando, tô dando risada aqui. Pois é exatamente isso, exatamente. Só que o que acontece, gente? Meu celular tá apagando aqui, eu não sei porquê.
Só um minuto, gente. Então, por que você não consegue, por mais que você saiba que você tem que parar de pensar no negativo, que você tem que parar de pensar no futuro de uma forma que te cause angústia, você não consegue. Por quê? Nas lives anteriores, quem ainda não assistiu a live 4, super recomendo que assista a live 4, ela está dividida em 3 partes, que eu explico exatamente como a nossa mente funciona. Mais ou menos 5%, no máximo 5%, a nossa mente ela é dividida em mente consciente e subconsciente. 5% apenas fica na mente consciente, que é você, quando você pensa e fala, cara, é verdade, deixa eu parar de pensar no negativo, né? Quando as pessoas falam pra você assim, para de pensar sobre a ansiedade, do negativo e tudo mais. Então, 5% são que você tem consciência que você não precisa ficar ansioso. Só que o subconsciente, ele rege 95% de você todinho. E o que tem dentro do subconsciente? São as emoções. E aí, aquela emoção que tá aqui dentro, que daqui a pouco eu vou explicar tudo isso, ela tá ali dentro de você. E ela tá ali borbulhando, tá borbulhando. E tudo que você vivenciou de bom ou de ruim, tá dentro de você. E aí o seu subconsciente manda toda aquela informação para você. E por isso que você, mesmo sendo um adulto inteligente, um adulto que sabe o que não é legal ficar tendo esse tipo de pensamento, é maior do que você. Porque tudo isso está dentro do seu subconsciente. Imagina uma luta de 5 soldadinhos contra 95 soldados. Gente, esquece. Quem vocês acham que vai ganhar? Os 5 soldadinhos ou os 95? Quem é? A Dani falando, o subconsciente já está acostumado a pensar negativo. Exatamente. Então, gente, eu anotei aqui, antes de eu começar a explicar profundamente sobre o motivo dessa angústia toda tá dentro de você, uma das perguntinhas que eu deixei uma caixinha de perguntas abertas, pediu pra Ju, fala pra gente um pouquinho quais são os sintomas da ansiedade. E eu anotei aqui pra não esquecer nenhum, eu vou colocar meio por cima, assim, porque são inúmeros, tá, gente? Mas como foi um pedido de uma seguidora, a gente fica apreensivo, a gente fica com medo, com angústia, com inquietação. Sabe que tipo fica aquela pessoa que fica batendo na perna toda hora, fica batendo o pé, fica com a caneta assim, né? Ou então fica... Isso, inquietação. Tem insônia. Quem é que tem insônia aqui? Levanta a mão pra eu saber. Tem dificuldade de concentração, não consegue relaxar, soltar e descansar. A sensação de sempre estar no limite, sabe? Tipo, porque daí vira aquela bola de neve, né? Você não dorme, aí você tem que trabalhar no outro dia, aí você fica cansado, exausto, e aí o que acontece? Tem pessoas, como eu falei, que aqui tem preocupações com desgraças futuras, né? Coisas que nunca acontecem só dentro da mente. Aí entra os problemas gastrointestinais. A pessoa ela pode ter o que? Uma esofagite, uma gastrite, o intestino pode prender, o intestino pode soltar, pode virar uma intolerância alimentar, uma síndrome do intestino irritável. A pessoa pode emagrecer porque ela tá tão ansiosa que ela não consegue comer. Ou então pode acontecer o contrário, a pessoa está extremamente ansiosa e ela desconta na comida. A pessoa, geralmente que é ansiosa, ela tem uma insegurança, um medo, uma agonia dentro dela gigantesca, que pode vir misturado com raiva, com uma tristeza. As pessoas que têm ansiedade, elas têm muito medo do julgamento alheio, então elas se cobram muito. Esse medo, vocês conseguem perceber que a emoção básica é o medo, e o medo ele vai se dissipando com insegurança. Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de errar, o que os outros vão pensar de mim. Às vezes isso acaba gerando medo de se expressar, medo de falar em público, fobia social. E aí, gente, isso aí vai, por quê? Porque acaba gerando uma autocobrança muito grande, e aí às vezes você não consegue pedir ajuda para as pessoas que estão do seu lado, para sua família, porque você tem medo do que elas vão julgar, e aí você começa a colocar um peso gigantesco de funções que você deseja para você mesmo e que você não dá conta, e isso acaba gerando mais ansiedade ainda. Então, assim, quem é que está se reconhecendo aqui nesses sintomas? Põe aqui, fala pra mim quais são os que vocês se reconhecerem enquanto eu vou vendo o que o pessoal tá falando.
Como resolver isso? Márcio, já vou explicar rapidinho. Daqui a pouquinho eu já vou... A Estela falando Socorro a Silvia, eu me machuco. Isso aí. Síndrome do intestino irritável. Olha lá, todo mundo falando que tem algum sintoma, né? Muito bem, gente, muito bem, muito bem. E aí, perguntaram, Ju, como resolve? E aí eu trouxe, gente, eu quero apresentar um negócio que eu comprei pra vocês, que eu não via a hora de mostrar, que eu achei tão bonitinho. Olha isso, gente, olha o que eu comprei para as nossas lives. Olha que bem, vocês não acham lindo essa panela de pressão? Eu apelidei ela de PP, panela de pressão. Criatividade aqui é ótima. Vocês gostaram dela? Essa aqui é você, é a mente de vocês. Olha que coisa linda. E aí o que que acontece? Eu já expliquei em outras lives, mas para quem não assistiu, quando você é concebido aqui dentro, imagina que aqui dentro é a sua mente, tá? E aí não tem nada, vocês estão vendo que tá vazio aqui? E aí não tem absolutamente nada. Olha lá, a galera dando risada. É aqui que eu não faço para explicar para vocês entenderem que o meu trabalho não é milagre, para vocês entenderem que eu explico para entender, entrar na caixolinha de vocês que isso aqui não é um milagre, tá? Eu tenho que explicar de diversas formas. Exatamente, vai explodir essa panela daqui a pouco. Só que quando você nasce, você é concebido, você não passou por nenhuma emoção negativa nem positiva. Só que o que que acontece? Que nenhuma seguidora falou, não me lembro quem falou, que o subconsciente ele é programado para ver negativo. Nem todos. Depende do que você vivenciou e das pessoas que construíram as suas programações. Então, aqui tá vaziozinho, aí de repente, mamãe se sentiu insegura um dia. E ali você já estava dentro da barriga da mamãe. E aí quando a mamãe se sentiu insegura pela primeira vez, como é que a mamãe tomou? Qual foi a atitude da mamãe? Eu tô me sentindo insegura, deixa eu tratar isso. Ou eu estou me sentindo insegura, meu Deus, o que eu vou fazer? Que medo, meu Deus, e fica naquela bola de neve. Se a mamãe ficou insegura e deixou todo aquele bolo de emoções negativas dentro dela, você tá dentro da barriga dela e você sentiu tudo. A partir do momento que você sente a primeira vez na sua vida insegurança, pinga aqui uma gotinha. Exatamente, você sentiu insegurança. Mamãe sentiu medo em alguma outra situação que ela passou na vida dela e você sentiu medo pela primeira vez. Mais uma gotinha aqui. Mamãe se sentiu muito insegura no trabalho dela, porque ela estava grávida, ela não sabia se ela ia ser mandada embora ou não, como é que ia ser depois que ela voltasse da gestação, da licença maternidade. E ela sentiu todo aquele bolo de emoções negativas, não soube trabalhar com isso, e você sentiu tudo aquilo e foi aumentando dia após dia. Quando você era pequenininho, você já tinha muita programação de insegurança dentro de você. Por quê? Porque a mamãe sentia muita insegurança. E as interpretações que você deu para toda aquela insegurança que a mamãe sentiu, que você sentiu enquanto você estava dentro do ventre, foram negativas. Porque o que tem que deixar claro, gente, que não é a mamãe tá sentindo aquele bolo de emoções que você pode sentir exatamente ou depende da interpretação que você dá para aquele evento. Imagina que todas as interpretações negativas que a mamãe sentiu, você sentiu igual a ela. E aí, chegou um dia, quando eu digo, né, nas lives, que o subconsciente, a criança, ela é moldada até os 5 anos de idade, quer dizer que a sua panela não tem tampa até os 5 anos de idade. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que acontece com você entra direto no seu subconsciente e até mais ou menos 5 ou 6 anos de idade você é moldado para se tornar o adulto que você é hoje. Por isso que você, sabendo que você mesmo tem ansiedade, que você não precisa ficar dessa forma, você não consegue fazer diferente. Por quê? Porque foi uma programaçãozinha que foi colocado aqui dentro de você. E aí o que que acontece? Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Aí, a PP, que é a nossa
panela de pressão, quando você tinha lá mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, ela ganhou uma tampa. E aí ela fechou. E aí a PP ficou pronta. E aí você foi moldado com mais ou menos 5, 6 anos de idade. E ali toda aquela programação que você tinha foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo, repetindo. E aí as situações de insegurança, de medo, de autocobrança foram crescendo dentro de você. Até que um dia essa panela de pressão, ela começa a fazer. E aí começa a aparecer os primeiros sintomas. E aí acontece o quê? Aquela leve ansiedade que você tinha, que você não olhou, vai aumentando. Só que você não olhou para essa ansiedade. Peraí, gente, que tá apagando aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí você não olhou para a ansiedade e aí a sua panela de pressão fez o quê? Ah, ele não tá prestando atenção, olha para mim. E você não tá olhando para PP. PP tá querendo aqui que chamar a atenção e você não olha. Aí PP faz o quê? Dá uma gastrite. Ansiedade mais gastrite. Você não olha para PP e a PP tá lá, né? Vem o quê? Começa a ter intolerância alimentar, ou seja, já foi ansiedade, já foi gastrite, já foi intolerância alimentar e fica girando aqui. Até que um dia, o que acontece? A sua panela de pressão faz o quê? Pum! Explode. E aí voa coisa pra tudo quanto é lado, aquela sujeira, o chão, parede, teto, panela então nem existe e respinga em tudo lugar da cozinha, respinga em você e em todo mundo que tá próximo. Faz sentido pra vocês? E aí o que acontece? É quando você explode emocionalmente, quando você surta, quando você tem uma crise de ansiedade, quando você é intolerante com as pessoas que você mais ama, quando você vai pro hospital achando que tá infartando, só que você não tem nada. Porque é a sua panela de pressão que, bum, explodiu. E aí, o que ela precisa fazer? Ela precisa esvaziar. E aí, esvaziando, daqui a pouco a gente vai chegar na parte de esvaziar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Vocês gostaram? Fala pra mim, vocês gostaram da PP? PP, gente. Eu adorei quando a PP chegou. Vamos ver. Olha lá o Márcio falando de desgraças futuras. Agora você já sabe, Márcio, porque mesmo você tendo consciência que você não deve pensar dessa forma, por que você não consegue fazer diferente? Você só vai conseguir fazer diferente quando você for lá na causa inicial, na causa raiz, você ressignificar, der um novo entendimento para aquela situação primária que você passou para quê? Para que você reprograme a sua mente, para que você olhe o mundo de uma outra forma. A Dani, amei. Só não pode explodir. Dani, se você tá aqui, provavelmente a sua PP daqui a pouco vai estar explodindo. Fê, beijo. Muito legal a panela, que legal. A Tami falando, quando vira uma síndrome do intestino irritável, só as terapias resolvem ou tem que fazer tratamento? Tami, olha, não é contraindicado, entendeu? Tudo que você fizer para te auxiliar, ótimo. Se você quiser passar pelo protocolo para tratar a sua síndrome do intestino irritável comigo e quiser fazer um tratamento com gastro, perfeito. Não tem contraindicação, muito pelo contrário. Foi como eu falei inicialmente, aqui é um processo terapêutico. Eu não trabalho nem com remédios e nem com dietas, nem com restrições alimentares ou reintrodução alimentar, não. Aqui, gente, é só com o poder da mente. Mas se você quiser agregar um tratamento com gastro, um tratamento com uma nutricionista, outros tipos de tratamento, perfeito, não tem problema nenhum. A Dani, quando a mãe está desajustada, só complica a vida da criança. Exatamente, Dani. Ou seja, porque o seu lixo emocional, quando a PP aqui explodiu, você jogou, respingou a explosão
no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, reflete em todos da sua família, não só em você. E aí, se a criança tiver menos de 5 anos de idade, ela não tem tampa na pepezinha dela. Ou seja, o que acontece? Ela vai repetir provavelmente a mesma programação que você, ou ela vai fazer o contrário em desequilíbrio que a mamãe faz. A lá tá me fazendo. Já explicado então, minha filha ser assim. Eu sempre fui insegura, medo e ansiosa. Exatamente. É repetição de padrão comportamental. Sua avó era insegura, medrosa, passou para sua mãe é uma mulher insegura, medrosa, que passou para você, que você é uma mulher insegura, medrosa e que você tá passando para sua filha. Ou seja, é só uma repetição de padrão comportamental. Por isso que a família inteira tem sempre os mesmos sintomas físicos. A Lilian falando, minha mãe perdeu meu irmão de 7 anos quando estava grávida de mim. Exatamente, provavelmente tem que dar uma olhadinha aqui quais foram as interpretações que você deu e do que você sentiu com relação a essa perda na sua família. A Dani falando, eu tenho gastrite e apareceu logo depois da ansiedade. Exatamente, ou seja, foi a APP aqui, ó, aqui, bum, explodiu. A Ingrid faz sentido, ótima explicação, maravilha. Maravilha, maravilha. A minha Pepe é linda. Ai, gente, quando ela chegou, eu falei, cara, ela é muito fofa. A galera vai gostar muito. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, o que acontece? Como é que a gente limpa a nossa Pepe? Como é que a gente vai lá limpar, esvaziar a pressão que tá aqui? Porque, ó, o Pepe tá aqui, né? E você já foi lá, já baixou o fogo e mesmo assim o Pepe tá gritando, né? Como é que faz isso, gente? A gente vai atrás da primeira vez que você sentiu tudo isso. Então a gente vai desligar o fogo, que tá lá, colocando mais pressão nela. E a gente vai abrir a Pepe aqui e limpar todo o lixo emocional que tem aqui dentro, relacionado com a sua questão física, seja intolerância alimentar, gastrite, síndrome do intestino irritável, ansiedade, pânico, o que for. E aí o que a gente faz? A gente vai lá limpar tudo, jogar tudo fora, deixar a Pepe zerada e encontrar a primeira gotinha que foi pingada aqui, que tem relação com a sua ansiedade, que tem relação com a sua intolerância alimentar, que tem relação com o sintoma físico que você tem. Então é isso que a gente faz, ou seja, a gente abre, então o Pepe tá lá gritando, né? A gente vem, abre, limpa tudo, tira o lixo emocional que é necessário tirar com relação ao sua intolerância alimentar, sua ansiedade, seus problemas gastrointestinais, e encontra a primeira vez que foi feito, que foi programado isso na sua mente. E eu vi que uma pessoa ali perguntou o que é ressignificar. Ressignificar é dar um novo entendimento para aquela situação. Ou seja, outra seguidora falou assim, quando eu tinha 7 anos, quando eu estava dentro do ventre da minha mãe, a minha mãe perdeu o meu irmão que tinha 7 anos. Ou seja, a mãe estava grávida com ela dentro da barriga, ela estava dentro do ventre da mamãe quando a mãe perdeu o filho de 7 anos. O que aquela mulher não sentiu? Imagina a dor que não é perder um filho. E ela estava grávida de outra. Aquela criança que estava ali dentro da barriga da mamãe sentiu toda a emoção negativa, toda a dor que a mamãe sentiu. Só que o que é ressignificar? É a gente tirar aquela emoção, porque quando a gente está dentro do ventre da mamãe, a gente não tem consciência do que o que a mamãe sente é diferente do que eu sinto. A gente acha que tudo que a mamãe sente somos nós que estamos sentindo. Então a gente vai lá e entrega a emoção para a mamãe, a dor é da mãe e não daquela bebezinha, a perda é da mãe. Quem sente, aquela criança que está dentro do ventre, ela ainda não tem consciência, vamos dizer assim, do que é morte. Mas ela sente todo aquele bolo de emoções que a mamãe está sentindo. Então, ressignificar é isso, é dar um novo entendimento para aquela situação que você vivenciou.
seja quando você estava no ventre, seja um trauma que você passou, seja um abuso, seja perdas, raiva, situações que você passou, e aí cada caso é um caso. Isso é ressignificar. Quando você ressignifica e você limpa, e depois que tá limpo, quando a PP tá limpa, que a gente foi lá, pegou o bombril, deixou ela brilhando, lustrando, coisa mais linda do mundo, o que a gente faz? A gente reprograma a sua mente, a gente reprograma a PP. Para quê? Para que você volte a comer os alimentos de forma saudável, para que você volte a viver a sua vida de forma leve, tranquila e saudável. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Me conta. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. O Elias perguntou: empachamento todo dia, digestão muito lenta, mas sem intolerâncias. Isso tem relação com a causa raiz ou pode não ter? Elias, quando eu falo que a gente vai... o que é a causa raiz? Talvez eu acho que não tenha ficado claro. Cada pessoa tem uma causa raiz, tá bom? Cada pessoa não. Cada sintoma. Então, quando eu falo assim que muitas vezes a ansiedade, a intolerância alimentar, por exemplo, no seu caso, né? Então, provavelmente você, sei lá, imagina que você tem ansiedade, você tá aí com empachamento todo dia, você tem a digestão lenta, você tem gastrite, você tem 4 coisas, mas você não tem a intolerância alimentar. Se essas 4 coisas tiverem apenas uma causa raiz, com um protocolo só, você consegue resolver tudo. E o que é a causa raiz? É quando a mamãe sentiu... Imagina que a causa raiz é quando você tá aqui com a sua mente vazia, a PP tá vazia, e a sua mãe sentiu alguma emoção negativa, seja de medo, raiva, insegurança, qualquer coisa negativa. E ali foi a primeira vez que você sentiu isso na sua vida e que foi colocado dentro da sua mente. Essa é a causa raiz, a gente vai atrás disso da primeira vez. E aí, se a primeira vez que você sentiu esse empate, essa emoção na sua vida que tem a ver com sintomas físicos, a gente ressignifica. Deixa eu escrever aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou dar um exemplo aqui, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Vou fazer aqui, gente, só um minuto. Ó, gente, imagina que aqui essa é a causa raiz, tá? Uma emoção de medo que você sentiu. Essa emoção de medo, você foi crescendo e te deixou com gastrite, hoje na fase adulta. Aí, essa mesma causa raiz aqui foi crescendo dentro de você como se fosse um polvo, tem vários tentáculos, e causou a ansiedade. Essa mesma causa raiz aqui está causando em você a intolerância alimentar. E essa causa raiz aqui está deixando o seu intestino preso ou solto. Se a gente encontrar essa causa raiz aqui, ressignificar e reprogramar a sua mente, automaticamente todos esses sintomas que estão atrelados a essa causa raiz, eles são ressignificados todos automaticamente. Por isso que as pessoas que passam pelo protocolo de intolerância alimentar, por exemplo, elas têm um ganho secundário gigantesco. Por quê? Porque muitas vezes as coisas elas estão atreladas, elas têm a mesma causa raiz. Fez sentido para você, Elias? A Felicity falando, essa ressignificação é feita com a criança interior? Se a ressignificação for na infância, sim, é com a criança interior, aí depende da idade. O Brian falando, nossa, minha gravidez senti tanta raiva, estresse, tristeza, rejeição, meu filho hoje com 5 anos, é estressado, enraivado, exatamente, por quê? Porque tudo que você sentiu de negativo na sua gravidez, o seu filho, ele sabe, e ele traz tudo isso inconscientemente dentro dele, ou seja, com 5 anos, ele já tá aí demonstrando um bichinho emocional, né?
limpando a mente da mãe doente, como fica a mente do filho menor de 6 anos? A gente não consegue falar, né? Porque todas as emoções negativas ele vem sentindo desde a concepção dele, né? Então aí depende, por exemplo, eu acho que eu vou fazer, vamos ver se eu faço na semana que vem, uma live específica para crianças, que não vai, o foco vai ser um pouco sobre intolerância alimentar, mas como que mães de crianças, porque eu percebo que tem muita mãe aqui que é intolerante, né, que tem intolerância, que tem crianças pequenas. Como é que a gente faz para lotar a app do nosso filho de informações negativas? Chama Sleep Talk, é uma técnica da hipnose muito legal que você faz assim com seu filho e você vai lotando o subconsciente dele de programações positivas. Você vai programando o seu filho de forma positiva. E você lotando o subconsciente do seu filho com programações positivas, de que ele é saudável, de que ele é feliz, que ele é amado, que ele é corajoso. E aí, o que você quiser programar no seu filho, dá uma contrabalanceada, mas não é milagre, gente. Ou seja, tudo que você passou na sua gravidez, por exemplo, nesse caso que falaram que teve uma gravidez de muito estresse, muita raiva, essa criança já vem carregando uma ira, uma raiva muito grande dentro dela e que nem sabe que existe, sabe? Então, é isso. Olha lá, a Rose falando, eu tô com intolerância e agravou depois de um momento de nervoso. Rose, você viu a explicação da app? O que aconteceu? Quando você tá ali, sua app já tá gritando. Oi, presta atenção. E aí, o que acontece? Você junta mais lixo emocional ali. Você passa por um momento de estresse, um momento desafiador. O que acontece? A app faz puff, explode. E aí você explode com sintomas físicos e emocionais. Ou seja, nada mais quando a gente explode, nada mais é que a sua mente subconsciente, a sua panela de pressão, falando, chega, pelo amor de Deus, olha pra você, não tô mais dando conta não. É um pedido de ajuda meio bravo, assim, meio de explosão, sabe? Vocês têm mais perguntas, gente? Ficou claro aqui? Por que... Olha o Elias perguntando, sentir saudade de momentos, ser apegados a momentos bons que não vão se repetir é algo ruim? Elias, a gente tem que entender que a gente tem o presente para viver. Quando, pela linguagem do corpo da Cristina Cari, por exemplo, pessoas que têm diabetes são pessoas muito apegadas ao passado. E é necessário deixar o passado no passado, seja ele bom ou ruim, porque quando você fica olhando, porque o meu passado aconteceu tanta coisa boa, tanta coisa ruim, você não está atento ao momento presente, você não está vivendo a sua vida, você está lá atrás. E aí pode acontecer do seu intestino ser preso, pode ser que o seu intestino ele fique preso, porque você quer ficar agarrado ao passado, tá? E aí isso causa estufamento, gases, arrotos. Por quê? Porque você está totalmente fechado ao momento presente. Você quer viver lá atrás. Então, da mesma forma que você viver lá na frente para algumas pessoas pode ser bom, porque elas não têm essa angústia. Pode ser que outras pessoas, quando vivem lá na frente, sentem toda essa angústia. Pode ser que quando você vive só lá no passado, te cause sintomas, emoções que você não consegue viver o seu presente. Então não é legal nem viver para frente, nem viver para trás. É viver o momento presente da melhor forma possível. E aí o que acontece, gente, nos meus atendimentos, né? Por exemplo, tem pessoas que eu atendo que eles falam, né? Que chegam e falam assim para mim, Juliana, olha, eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho casa, carro, sou casada, tenho filhos, tenho um emprego muito bom. E eu sinto uma ansiedade gigantesca dentro de mim, que eu não sei dar conta. Parece que eu tenho todas as contas pagas, tá tudo bem com a minha vida, não tem por que eu reclamar de nada, Juliana, nada. Mas eu não consigo
me sentir feliz. Eu tenho uma insegurança dentro de mim, eu acho que as pessoas estão me olhando, eu acho que as pessoas estão me julgando o tempo todo. Às vezes eu tenho, o que acontece muito, por exemplo, de mulheres falarem assim: Juliana, meu marido me dá tudo, Juliana, eu tenho tudo o que eu desejo, eu sou feliz no meu casamento, eu sou isso, eu sou aquilo, tenho todas as contas pagas, mas dentro de mim eu me sinto sobrecarregada, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo demonstrar a minha fragilidade e isso me corrói por dentro. Ou seja, e aí quando eu peço ajuda pro meu marido acha que ele faz pouco e ele acha que ele tá fazendo muito e ele fala que tá fazendo mais que obrigação. E aí essa mulher, ela não consegue demonstrar os sentimentos que ela tá tendo. E o marido fala assim: isso aí é besteira, deixa pra lá. Exatamente quando você tava ali insegura, quando a sua PP tava aberta, o seu pai ou sua mãe, você se sentiu insegura, papai e mamãe não deu atenção para sua insegurança e falou para você: ai, para de besteira, menina, para de besteira, abafa, esquece isso. Não, você não é assim. E não foi lá e deu o entendimento necessário para aquela criança. Quando o papai fala: isso é besteira, esquece, já passa, você tá o quê? Colocando mais pressão aqui dentro da sua PP. E aí o que acontece? Quando o seu marido fala pra você que a sua ansiedade é besteira, é a mesma coisa, é a mesma programaçãozinha que você tá vendo lá quando você era criança, que você só tava se sentindo inseguro, que você queria só a proteção do papai e da mamãe e você não teve. E aí você vem repetindo um padrão, porque daí você tá transferindo pro seu marido ou pra sua esposa. Fez sentido, gente? O que você fala de fome emocional? Em mim, a emoção tira a fome total. Na minha filha, tem fome excessiva. É lixo emocional. A gente não... Quando a gente fica sem comer porque a gente tá ansioso, precisa ver da mesma forma na compulsão. Ou seja, da mesma forma que tem pessoas que quando estão intolerantes alimentares, elas têm o intestino preso e outras têm o intestino solto. Então aí é cada um da forma como o organismo realmente reage. E aí, gente, vocês têm perguntas? O que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso. Vocês gostaram da minha PP? Ai, gente, eu tô apaixonada por ela. Tô apaixonada por ela. E é isso, gente. Vocês têm mais perguntas sobre ansiedade, sobre intestino? Brian, acho que a gente pode falar de linguagem do corpo numa outra hora, senão a gente vai criar uma polêmica aqui, tá bom? Muito bem, gente. Se ninguém tem pergunta, eu vou ficar mais um minutinho aqui. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje sobre ansiedade, pra vocês entenderem que a ansiedade não é o problema, mas a emoção, a angústia que você sente dentro de você, esse é o problema. E muitas vezes as pessoas falam que parece que tem uma mão segurando aqui, né? Um negócio que tá no peito e começa a subir sufocando. Então é preciso ressignificar, gente. O protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais tá aí, tá bom? Para auxiliar vocês a encontrar a causa raiz, a ressignificar e reprogramar a sua mente, porque vocês merecem, gente, viver no presente de uma forma harmônica, sem olhar para o passado, sem olhar para o futuro, aproveitando o momento presente, sendo feliz no momento presente, né? Aproveitando o filho que tá crescendo, sem jogar tanto lixo emocional no filho, aproveitar o momento com o marido, ou então, o que acontece? Se você tá solteiro, semelhante atrai semelhante. Então, o que você vai atrair? Se você não limpa o seu lixo emocional, você vai atrair uma pessoa que também tem um monte de lixo emocional, como foi esse caso aí que eu dei, que é da esposa que sofre ansiedade, o marido fala que é besteira. Da mesma forma que papai falou que era uma besteira. Por quê? Porque ela vai atrair para pessoa, para a vida dela, pessoas iguaizinhas o que ela precisa, o que ela recebeu quando ela era criança. Sim, a Ana Carolina, é normal sentir calafrios quando fica ansiosa? Sim, isso mesmo.
Como liberar esses sentimentos. Paula, você chegou agora? Se chegou, depois você veja o começo da live, que eu falo como é que a gente limpa aqui a pepeca, viu? A nossa pepeca. Por que comemos sempre quando estamos ansiosos? Porque a pepeca precisa ser limpa e ela fica gritando, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E você, o quê? Em vez de olhar pra ela, vai lá e come. Ou seja, é como se fosse você tomar um remédio. Você não quer olhar para as suas emoções. E aí você vai lá e come. Seja um chocolate, um doce, pra quê? Pra amenizar. E você ameniza isso em torno de uns 2 minutos só. E aí volta toda aquela ansiedade. Aí você quer comer mais doce. E aí vira aquela compulsão sem fim. O que mais? Eu desenvolvi intolerância à lactose após uma cirurgia de retirada da vesícula. Descobri pedras durante a gravidez. Então, tem que investigar por que você teve que tirar a vesícula, porque pessoas que têm problemas na vesícula são pessoas que trabalham demais, não conseguem descansar a cabeça e vem pedra na vesícula, pela linguagem do corpo da Cristina Cairo. A gente precisa ver exatamente por que isso, porque provavelmente... Se você está extremamente estressada, se cobra muito, você não consegue desligar, pode ser que você seja uma pessoa ansiosa, eu não sei, precisaria fazer toda uma análise do seu corpo, da sua mente, para que a gente consiga juntas trabalhar. Porque se você teve que tirar a vesícula e você não olhou para a questão emocional que estava te causando aquilo, vai para uma outra parte do seu corpo. É a mesma coisa, por exemplo, quando você faz uma cirurgia bariátrica e você não resolve a questão emocional que faz com que você coma exageradamente. Ou seja, por isso que muitas pessoas, elas fazem cirurgia bariátrica, elas se tornam intolerantes alimentares. Por quê? Porque existe uma dor ali, existe uma emoção que precisa ser vista e ressignificada e que não foi vista. Foi tirado, né? Diminuiu o estômago, depende fez lá a cirurgia bariátrica, mas a emoção, o lixo emocional continua dentro de você. E aí é necessário limpar essa emoção, porque senão o seu corpo, o PP vai ficar gritando. Não adianta ficar tirando parte do corpo porque ela vai gritar. Por quê? Porque a emoção tá aqui. E se você não limpar a emoção, os sintomas físicos continuam aparecendo no seu corpo. Aí, Hilda, boa noite, Hilda. Que bom, fico feliz que você gostou da live. Brian. A Carla falando, como você melhorou? Porque além de lactose, fui diagnosticada com endometriose. Sou ansiosa de natureza. Carla, eu vou recomendar que você assista a live número 4, tá bom? Ela tá dividida em 3 partes para você entender como a sua mente funciona. E se você quer entender um pouquinho da minha história, lá no link que tá na minha biografia, eu também conto um pouquinho da minha história. E tem muito conteúdo no IGTV que eu também, em todas as lives, eu sempre falo muito da minha trajetória, como é que eu me tornei terapeuta e tudo mais. E recomendo que você leia o meu e-book. Lá eu também conto detalhadamente como tudo começou, da minha história, explico como a sua mente funciona e por que você está intolerante alimentar e essa ansiedade aí. Se você não assistiu o começo da live, recomendo que assista novamente para você entender como a ansiedade está ligada com a síndrome do intestino irritável, com a intolerância alimentar, com os problemas gastrointestinais. E é isso, gente. Quem mais? Tem perguntas aí? Senão, já vou finalizar. Vou tomar uma água aqui enquanto vocês escrevem, se tiver. E é isso, gente. Então, maravilha. Acho que não tem mais pergunta, né? Imagina, Carla. Qualquer coisa é só me mandar mensagem lá no direct que eu vou te auxiliando, tá bom? E é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês, ansiosos, tá? Eu recomendo muito que vocês limpem esse lixo emocional buscando a causa raiz, tá bom? Porque não adianta você ficar tomando remédio para ansiedade, você tentando controlar os seus pensamentos, sendo que a emoção que tá aqui não é trabalhada. Ou seja, você tem que ir lá atrás. Não adianta olhar para as questões aqui, você tem que ir lá atrás para buscar a primeira vez que foi programado isso na sua mente, tá bom? E é isso, amores. Um beijo pra vocês. Ó, meu esmalte hoje tá diferente, hein? Vocês gostaram?
Um beijo pra vocês, ótimo resto de semana e pra quem for aqui de São Paulo, um ótimo frio, tá bom? Beijo, até mais. Ah, gente, se vocês gostaram da live, quando eu postar lá, por favor, coloca um like, dá um coraçãozinho, fala, meu, Ju, adorei, foi muito top, pra me ajudar também aqui nessa nossa troca e mais pessoas estarem aqui junto com a gente, tá bom? Beijo, amores!